Mais do que mandar flores e distribuir abraços, o Dia Internacional da Mulher existe para celebrar conquistas femininas ao longo da história e fortalecer a luta por uma sociedade mais igualitária. Conquistamos o direito ao voto, ao trabalho, à educação e à liberdade sexual e de pensamento. Mas o esforço continua e o alcance da internet só tem a somar nessa missão. No Repórter PUC de hoje, vamos discutir como o protagonismo feminino nas redes sociais tem sido importante para conscientizar homens e mulheres sobre questões que ainda precisam ser repensadas, especialmente o assédio. Hoje é quinta-feira, 8 de março. Começa agora mais uma edição do Espaço PUC. Assédio sexual em sentido amplo é toda prática de caráter sexual realizada sem o consentimento de uma das partes. O assédio pode acontecer na rua, no trabalho, no transporte público, na escola ou até mesmo dentro de casa. A coragem para denunciar e falar sobre o problema, parece ter aumentado através de páginas e campanhas que discutem o tema das redes sociais. Confira na reportagem. 4 em cada 10 mulheres brasileiras com mais de 16 anos já sofreram assédio sexual no Brasil. Os dados da pesquisa Assédio Sexual entre as Mulheres, divulgada em janeiro de 2018 pelo Datafolha, mostram ainda que 29% dos casos ocorrem na rua e 22% no transporte público. 15% das mulheres entrevistadas relataram ter sido assediadas no trabalho, 10% na escola e 6% dentro da própria casa. Em outubro de 2015, comentários de teor sexual direcionados a uma participante mirim de um reality show brasileiro fez crescer nas redes sociais a campanha Meu Primeiro Assédio. A hashtag lançada pelo coletivo feminista Think Olga foi replicada mais de 82 mil vezes no Twitter em menos de uma semana. Para essas estudantes, campanhas desse tipo são eficazes na luta contra a violência, mas ainda há muito a ser feito. Eu acho que as campanhas são eficazes para conscientizar mais mulheres do que homens, porque os homens eles vão continuar fazendo aquilo que eles estão fazendo, eles não ligam pra gente, eles não ligam pra mulher, essa é a verdade, os homens que fazem isso. A questão é que, tipo assim, quanto mais mulheres estiverem conscientes de que isso acontece e que assédio não é uma coisa normal do dia a dia, não é normal você sair na rua e você ser assediada, eu acho que quanto mais mulheres saberem disso, é melhor, porque a gente pode se unir e a gente pode educar nossos homens, nossos futuros filhos que podem ser homens, a gente pode ensinar para eles, porque tem muito disso também, da gente ter que educar eles desde criança. Eu acho que ainda existe esse estigma de que a mulher para o homem é simplesmente um objeto sexual. E é por isso que acontece tantos assédios, porque o homem não acha que ali é um igual, que ali é um outro ser humano que merece ser respeitado. Ele acha que ali é um objeto que só vai ser usado para sexo e apenas isso. Depois dessa campanha do primeiro assédio, muita gente começou a instalar, assim, a ver, nossa, realmente isso que que eu passei pode ter sido um assédio, foi um assédio. Eu acho que você tentar despertar alguma coisa no outro é importante para começar a entender o problema. A mobilização feminina contra o assédio sexual também é destaque em vários tipos de campanhas. Uma delas é a Não é Não, em que até artistas aderiram às tatuagens de repúdio à agressão masculina durante a folia de carnaval. No meio virtual, a revista Asmina disponibiliza no site um guia didático que ensina a diferença entre paquera e assédio. Vale a pena conferir. No Dia da Mulher é muito importante a gente tratar desse assunto e para isso a gente recebe aqui no programa Adriana Roque, psicóloga e autora da página Para Ser a Mulher que Quiser. Também vai conversar com a gente aqui a doutoranda em Direito Penal pela PUC Minas, Flávia Pena, que vai esclarecer alguns pontos sobre o que é o assédio sexual no âmbito jurídico. Sejam muito bem-vindas. Bem-vindas. Pois é. Então, Adriana, como a gente pode definir o assédio? Bom, o assédio ele é todo o ato de violência mesmo contra a mulher, né? Eu falo muito do assédio naturalizado, assim, porque acho que a gente já tem uma consciência, o que é o assédio, como que a gente sofre na rua, o quanto que o nosso corpo é público. E esse assédio naturalizado é o que me incomoda mais hoje, sabe? Que é o assédio que a gente ainda não sabe que sofre, ou que naturaliza, que fica como o mimimi da mulher, sabe? Que fica
mais uma vez, como culpa da mulher, porque toda vez que a gente coloca também, toda vez que a gente responsabiliza essa mulher, porque foi a sua roupa, porque era tantas horas da madrugada, porque que você saiu de casa, a gente está banalizando a violência que ela sofreu. Então, eu vejo o assédio como violência e como incômodo mesmo a esse corpo da mulher que é tido como público na nossa sociedade. E para a lei brasileira, Flávia, você é da área do direito, né? O que é o assédio para a lei brasileira? Olha, inicialmente a gente tem que fazer uma diferenciação, que é uma diferenciação terminológica, porque o assédio sexual para o Código Penal, ele existe em uma situação específica, que é uma situação de relação de trabalho, em que há hierarquia entre agressor e vítima, né? Mas nós temos outros dispositivos legais que tratam de ações que agridem a liberdade sexual, não só das mulheres, dos homens também, mas nós temos a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, que é um delito de menor potencial ofensivo, mas temos também a previsão do crime de estupro, por exemplo, né? Que é o mais grave deles, com pena que, a depender do resultado da violência, pode chegar até uma pena de reclusão de 30 anos. Eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre o que é a importunação ofensiva ao pudor. O que é esse crime, assim? Olha, na verdade é uma contravenção, né? Então, ela tem apenas uma pena de multa. E o que se define, não há, o autor pode ser homem ou pode ser mulher, né? Mas, em geral, são essas condutas que nós vemos mais popularmente em que não há uma lesão, uma agressão ou uma violência, mas que a conduta ela é movida pela libido do agressor, né? Então, como casos, aquele que ficou conhecido, que foi o caso do rapaz no ônibus em São Paulo, por exemplo, né, poderia estar caracterizado isso, essa importunação ofensiva ao pudor, que até notícia nova, né, está já adiantado o processo de tipificação como crime, inclusive. Entendi. Pelo Código Penal. Foi aprovado, né, na Câmara ontem essa discussão. E também, por causa dessa aprovação, entrou em discussão aqueles crimes de vingança, quando fotos são espalhadas por vingança de alguém que teve o contato com a vítima. Então, como proceder, Fábio, nessa situação, se você é a vítima, teve fotos suas divulgadas na internet? Olha, tem esse projeto sim, mas existem, né, outras formas de tratar isso, já existem. É necessário que a mulher procure a delegacia, ou o homem, né? Procure a delegacia, se houver no local delegacia especializada, que procure a delegacia especializada. Mas o que foi dito no vídeo, inclusive, a questão mais importante é que essa conscientização, né, a mulher se sentindo mais à vontade para fazer esse tipo de denúncia, então que esses fatos sejam apurados, que ela se sinta encorajada a procurar um órgão público, que seja a delegacia ou que seja até uma promotoria, para que esses fatos sejam apurados e os agressores punidos. Pois é. E falando em encorajar as mulheres, Adriana, qual que é o papel da rede social, você, né, que é a dona da página, Para ser a mulher que quiser, qual é o papel da rede social nesse empoderamento feminino? A gente tem uma cultura que tudo precisa estar dentro do lar, né? Então, a gente precisa resolver, lavar roupa suja em casa, não comentar isso para outras pessoas, porque isso é feio, até porque o equilíbrio do lar ela é um papel da mulher, né? A gente ainda tem quando eu falo que ainda por uma estrutura, porque a gente ainda carrega esse legado. E aí, quando a gente torna público, a gente percebe que outras mulheres, e quando eu falo de mulheres, é porque ainda a violência acontece predominantemente com ela. E quem são normalmente os agressores, são os homens, né? Porque também há homens que sofrem as violências, mas ainda, né, em menor quantidade, assim. E aí, quando a rede ela funciona, para a gente perceber que outras mulheres elas vivenciam e que isso
vire um fator de fortalecimento. Não é de vasculhar a dor uma da outra, mas é de nos fortalecer, entender que, olha, não sou eu que estou vivendo isso, eu não sou a louca, eu não sou mimizenta, eu não estou fazendo charme, eu não estou querendo aparecer. Na verdade, muitas mulheres estão vivendo coisas ou violências como eu e como que a gente pode fortalecer juntas, né? Porque aí você dá voz a um problema tão grave, né, como esse. E você, como psicóloga, qual que é a importância que você acha assim, das pessoas se conscientizarem cada vez mais que elas não são culpadas, né? Porque eu tenho certeza que uma pessoa que sofre assédio, a mente dela fica com algum fardo, como se ela fosse culpada, se ela tivesse provocado aquilo, que é uma coisa que carrega na nossa cultura ainda, né? A gente precisa compreender que essa culpa, ela é aprendida ao longo da vida dessa mulher. Não é um fato que acontece na vida adulta que ela se sente culpada. A gente já vai sendo, né? Tem a caixinha da mulher quando a gente nasce, né? Tá lá preparada, a caixinha feminina, a caixinha masculina. E essa caixinha feminina, né? Essa caixinha da mulher, ela tem várias coisas que vá nos colocando, por exemplo, como objeto, como segundo sexo, aquela pessoa que não pode reclamar, que precisa cuidar do outro. Então, todas essas vulnerabilidades, fragilidades, vai fazendo com que, quando ela chega na fase adulta, ou durante a fase da vida dela, né, porque o assédio não acontece só quando a gente está na fase adulta, mas quando isso acontece e a gente se sente culpada, responsável pelo assédio, pela violência, é uma estrutura social que faz com que a gente se sinta nessa posição. Então é muito importante a gente falar disso, porque se existe essa estrutura, se existe essa forma de oprimir, é que existe também o outro lado, que é o lado do opressor, que também é uma construção. Pois é, bastante esclarecedor, né? A gente continua esse papo no segundo bloco, que a gente vai para o intervalo, mas já a gente volta, não sai daí. Estamos de volta com o Repórter PUC e hoje o nosso assunto é assédio sexual. Antes de retomar a nossa conversa, vamos assistir o vídeo produzido pela Rede de Comunicação Independente Yasmina. Durante o carnaval em São Paulo, as mulheres do grupo quiseram saber dos homens a diferença entre paquera e assédio. Dá uma olhada nas respostas. Você olhar, eu acho, olhar assim e assédio é se insinuar. Então, por exemplo, você tá curtindo uma moça, quando você seja solteiro, você tá paquerando ela. Até onde você pode ir pra chegar nela? Qual que é o limite que você acha pra não ser um assédio? Complicado. Porque, por exemplo, você pega uma festa funk, onde as mulheres já vão até sem calcinha para disparar a festa, ou seja, então elas acabam, digamos assim, dando essa liberdade para que os homens façam essas coisas. Pegar no braço, roubar dele. Pois é, gente, o que é paquera, o que é assédio? Então, a gente precisa pensar sempre nesse corpo público, assim, de se não tocar, comportamento da mulher não quer dizer que ela não insinua nada, roupa não insinua nada. É muito importante quando a gente vê uma reportagem como a Yasmina
e percebe que os homens eles não conseguem diferenciar, por exemplo, o que é paquera de assédio. Eles não conseguem chegar em uma mulher sem ter o domínio do gênero ali, sabe? De ter que pegar, ter que apertar, de roubar um beijo, de achar que isso é paquera. E que paquera é conversa, paquera é consentimento, é entender o que aquela mulher quer. E se ela tá também, não disposta, mas se ela tá em condições de dar alguma resposta, porque se ela tá alterada pelo álcool e você não, cabe a você responsável de tipo, poxa, não, né, não vou, quero ficar com ela, mas não vou fazer isso, porque ela não está em condições nesse momento, parte para outra, enfim. Mas ainda não é isso, né? Não tem essa conscientização, principalmente dos homens, de onde parar, o que fazer e como que essa construção ela foi sendo feita, né? Porque quando o homem chega na fase adulta cometendo esse, não paquerando e sim assediando, é porque desde pequeno a gente está incitando, né? Todos nós, os meninos a lidarem com o corpo da coleguinha de escola como se fosse público, né? Então, esse é um complicador. É uma questão cultural de afirmação, né? Parece que se tem uma roda de homem, algum deles tem que mexer com a mulher, porque senão não é homem suficiente. E Flávia, nessa questão, legalmente, eu posso me sentir incomodada com uma cantada e tomar alguma providência legal ou tem limite? Olha, tem limite, porque o direito penal ele não alcança todas as condutas, não é? Embora, inclusive como mulher, né, seja às vezes muito desconfortável essas condutas, a gente se sinta agredida, de fato não configuraria um ilícito penal. Mas há a questão intermediária, né, que não chega a ser um estupro, mas que às vezes tocar em lugares inapropriados, o segurar e se impor, né, de forma a agredir a mulher, pode sim caracterizar um ilícito penal. Os nossos tribunais não têm uma análise pacífica a respeito, até porque depende sempre dos fatos concretos e daquilo que se consegue provar. É importante que a mulher, se sentindo assim, ela procure sim uma delegacia, por exemplo, porque pode não ser, mas não necessariamente, né? Ela deve procurar se ela se sente agredida. Agora, uma cantada, embora desagradável, não chega a configurar um ilícito penal. Pois é, e a partir do momento que a mulher vai na delegacia denunciar algum caso de assédio, seja no trabalho, seja na rua, no transporte público, você acha que as delegacias estão preparadas para receber essas denúncias e apurar da maneira que tem que ser apurada? Olha, André, a gente verifica uma melhora, né, nessa situação, na estrutura, no treinamento de pessoal, mas ainda há muito o que se fazer. São poucas as cidades em que há uma delegacia especializada, por exemplo. É necessário que se invista no treinamento de pessoal para que consiga fazer o acolhimento da mulher que chega ali já tão fragilizada, né, com esse tipo de situação. Equipes interdisciplinares que possam tratar, psicólogos, assistentes sociais, que possam cuidar daquela mulher, encaminhamento a hospitais, por exemplo, para que ela possa, a depender do fato, né, para que ela possa prevenir doenças e etc. Então, é aconselhável, sim, que elas se dirijam, né, mas, infelizmente, não há ainda um atendimento perfeito. Tem melhorado, mas ainda há o que melhorar, infelizmente. E, Adriana, como psicóloga, então, como você orienta essas mulheres que sofreram o abuso, o assédio, a procurar ajuda, né, procurar a lei? Qual a postura que ela deve ter? A denúncia é sempre um caminho, né, quando é possível, e se ela se sente confortável em fazer, ela é sempre encorajada, né? Acho que esse é um caminho que a gente não pode apagar, isso é importante. Agora, tem também uma construção da autoestima, né? Porque se ela se sente responsabilizada e se ela se sente culpada, a autoestima também dela vai diminuir.
Então, isso pode fazer, por exemplo, com que ela perpetue relacionamentos ou com que ela ache que não pode fazer nada ou que a lei também não vai ajudá-la. Então, encorajá-la em todos os momentos, em tudo que puder, em tudo que ela puder fazer, e também estar próximo de pessoas que possam também fortalecê-la nesses momentos, né, de assédio. É muito importante você ter perto os seus, para você também encorajar e compreender que você não é culpada e nem se responsabilizar pelo ato do outro, pelo, né, o incômodo que o outro te traz, é muito importante. Sim, e falando em relacionamento, né, a gente sabe que infelizmente o assédio não está só na rua. Como identificar um relacionamento abusivo, que a mulher é privada de certas coisas pelo companheiro? Bom, o relacionamento abusivo, ele tem ele pode ter várias etapas, mas tem várias configurações. Então, quando a mulher, né, está num relacionamento abusivo, se ele for um relacionamento abusivo físico, isso é muito fácil e palpável, né? Porque ela vê e ela vivencia essa dor na pele. Agora, tem o relacionamento abusivo psicológico, né? Ele deixa marcas psíquicas, mas ele não deixa marca na pele. E na nossa sociedade ainda existem umas crenças muito negativas em relação ao psíquico, porque a gente não se liga muito ainda no psicológico, a gente tem muita resistência em terapia, né? Porque a gente ainda tem a crença de que psicólogo é coisa para louco. Então, é uma construção mesmo que a gente vai fazendo, a rede social é um caminho possível para a mulher ir percebendo que, olha, eu estou num relacionamento abusivo, porque a gente fala que o relacionamento abusivo, ele não tem só a parte ruim, ele também tem a parte maravilhosa, né? Então, muitas vezes esse homem ou essa mulher, né, porque a mulher ela também pode ser a que abusa, essa pessoa também é maravilhosa em muitos momentos, também manda flores, também dá presentes, também é companheiro, companheira, também conversa, também dialoga, pede perdão. Então, existe também é um bom pai. Então, existe também toda uma construção positiva dessa relação, onde também fica difícil dela perceber se ela está num relacionamento abusivo ou não, quando a gente tira essa questão da violência física, né? Porque quando ela está na violência física acaba sendo mais fácil. Mas é uma construção e a gente constrói isso dentro do consultório de uma forma muito responsável, né? Porque não é tudo que a gente pode colocar dentro da caixinha de relacionamento abusivo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso também. Mas assim, existe muito, infelizmente. Você falou das redes sociais, né, da questão das pessoas se conscientizarem, e na primeira reportagem a gente viu uma entrevistada falando assim que com essas campanhas, com essa conscientização nas redes sociais, muitas mulheres perceberam que elas sofrem violência, que elas sofrem assédio. Você está na página Para Ser a Mulher que Quiser, você recebe relatos de pessoas que mudaram de pensamento ou que acordaram de alguma maneira depois dessa onda de campanhas? Recebo muito. Recebo muitos relatos, inúmeros relatos de mulheres que através da página, né, descobriram ou que estão num relacionamento abusivo, que já sofreram assédio, esses assédios naturalizados que vão acontecendo ao longo da vida que a gente não dá muita importância, porque né, tá aí naturalizado, de como se colocar, de como também sair desse relacionamento, de que ela merece um relacionamento saudável, isso é o mais importante, porque o que faz ela sair de um relacionamento abusivo, por exemplo, é ela perceber que ela pode ter uma relação construtiva com outra pessoa, né? Que aquela pessoa não é a pessoa ideal para ela, que ela não precisa viver esse tipo de situação. Também relato de homens, eu acho isso muito bonito também, assim, eu estou percebendo que eu sou a pessoa que agride, então, e eu preciso mudar e quero mudar, então, né, vou procurar um processo terapêutico. São poucos, muito poucos ainda, que conseguem ter esse acesso, conseguem ter essa visão e essa mudança, mas também acontece, mas a grande maioria é a mulher e falando desse lugar que ela está de vítima. Ok. Reforçando o endereço da página, como é? É Para Ser a Mulher que Quiser, tem a fanpage, né, que é no Facebook, e o Instagram também, Para Ser a Mulher que Quiser, @ Para Ser a Mulher que Quiser.
Aí já cai na página. E Flávia, reforçando as atitudes que a mulher deve tomar se encontrar nessa situação, quais são? Olha, é aquilo que eu tinha falado, né, de procurar a delegacia, de fazer a denúncia. E uma coisa muito importante é que se a mulher não fizer isso, não há possibilidade de apuração, né? Os crimes, por exemplo, o crime de estupro, ele depende da representação da mulher. Então, se a mulher não representar, o Ministério Público não pode mover uma ação penal. Então, é necessário que procure o mais rápido possível, até porque a colheita de provas, às vezes no corpo da mulher, né, marcas, né, isso tem que ser feito o mais rápido possível. Se houver testemunhas, se houver pessoas perto, que também procure levar essas pessoas e que denuncie. Né? Eu acho que as campanhas têm feito isso, elas têm encorajado as mulheres a agirem, a procurarem, né, essa resposta do Estado e é isso. A mulher tem que ocupar o seu espaço, inclusive nesse sentido. Então é isso. Né? Agradeço a participação de vocês, nosso tempo está acabando, mas foi muito boa a conversa. Obrigado. Adriana, Flávia, muito obrigada. Vamos aí na luta, né, pela igualdade. Feliz Dia da Mulher para vocês, pra gente. Obrigada, para você também. Feliz Dia da Mulher para vocês. E o programa de hoje fica por aqui, mas na semana que vem tem mais Repórter PUC. E amanhã é dia de Espaço Cult. A Anne Guimarães vai receber a multiartista, a Bia Nogueira. Além de cantar, ela vai falar do seu espetáculo Dandara, que discute a condição da mulher no mundo. Vale a pena conferir. Continue ligado na nossa programação e interaja com a gente nas redes sociais da PUC TV Minas. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem. Tchau, tchau.